falou que você é de Itabaiana, eu lembrei de um grande poeta que eu sou fã de carteirinha, que é o G.C. Quirino. Esse cara é fantástico. Então, quem não conhece a produção literária do G.C. está perdendo o melhor da literatura popular, né? E aí, ao longo da conversa, eles falaram de vários trabalhos, de vários poetas populares, e aí eu lembrei do Santana, um cantador, né? Ele sempre, quando canta uma música, ele declama uma poesia, uma literatura, e isso, de fato, não é só para dizer assim, eu sou daqui, eu preservo essa cultura, mas é a ideia de pertença. Eu sempre falo para os meus amigos, né, minhas filhas, minha mulher, que eu saí do Nordeste, mas o Nordeste não saiu de mim. Então eu estou aqui há 23 anos quase, mas eu não me sinto pertencente a esse lugar. Embora minha esposa está aqui, minhas filhas, minha vida, meu trabalho, minha produção, mas eu sou de lá. E essa ideia de pertença é uma questão mesmo ligada a território, sabe? E ligado à produção cultural, ligado à tua, o sentimento de ser pertencente àquele lugar. E quando eu me parto para o mundo da literatura popular, da cultura, eu viajo no meu universo voltando de pertença, né? E aí, assim, eu entendo que a literatura popular, como literatura marginal, que foi por muito tempo, não é algo que você possa entender como menor. É porque, assim, a literatura, por não ser erudita, por ser popular, era vista como menor, marginal, aquelas que vivem às margens. Não tem nada a ver com marginalidade. A literatura marginal, por exemplo, um dos grandes, né, poetas e grandes escritores da literatura marginal é o Lima Barreto, né? Então, assim, quem puder se apropriar também do Lima Barreto e de tantos outros, eu acho que vai só agregar valor à produção intelectual de vocês. Embora não estou no universo da literatura, por ser historiador, mas a literatura está sempre andando comigo. Porque quando eu trabalho na literatura de cordel, e aí eu busco a literatura de cordel, a questão identitária. Eu não sou cordelista, mas eu analiso o cordel e escrevo sobre o cordel. Então, o meu livro Diáspora Nordestina foi uma pesquisa de campo que eu fiz sobre o mestre Azulão. Eu tive a experiência de conviver com ele, de pesquisar sobre ele, e o meu livro é sobre o mestre Azulão. Olha que legal. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei o cara que eu conheci, que faleceu tem um ano, faleceu aproximadamente com 86 anos, que mora no Rio de Janeiro desde a década de 50, foi secretário de Cultura de Japeri, andou pela Europa inteira produzindo, tem mais de 500 exemplares publicados, de cordel a romance, e quase ninguém conhece isso. Trabalhou a vida inteira na Feira de São Cristóvão com sua barraquinha de cordel. Mesmo secretário de Cultura do município, ele não deixava de, aos domingos, vender o cordel dele lá na Feira Nordestina de São Cristóvão. Fantástico esse cara. Tem uma produção, né, que assim, não tem como você calcular. Então a produção literária do mestre Azulão, desde a literatura de cordel ao romance, é fantástico, com mais de 500 exemplares. E a gente não conhece, como eu falo, a gente no sentido, né, quase nem todo mundo conhece, nem no campo acadêmico, e muito menos no campo não acadêmico. E por pensar na literatura de cordel, e aí é o fio que conduz, o condutor da minha obra, porque eu não trato do cordel em si, eu trato do cordel enquanto marca identitária desse imigrante. Onde o nordestino está, o cordel está, né? Faz parte da sua pertença. Lógico, mais à frente, quando eu começo meu doutorado, eu escrevo sobre culinária nordestina. Porque a culinária, a comida, fala muito desse sujeito, né? Eu sempre falo para as meninas, quando eu estou com saudade do meu lugar, eu vou para a cozinha, preparar um prato que me lança, sabe, lá para o meu lugar. Isso é pertença. E é nessa hora que você, né, está se deliciando daquele prato que você preparou, que você volta para o seu lugar. Todo migrante, seja do sul, seja do nordeste, seja do norte, quando bate a saudade, geralmente ele vai para a cozinha, ou vai para um lugar que ele se sente pertencente, sabe? Poxa, eu vou lá para a Feira de São Cristóvão comer uma rabada, um sarapatel, né, uma carne de sol, porque isso me lança para o meu lugar de origem. Isso me torna melhor, nem menor que ninguém, mas me coloca no meu lugar que eu me sinto pertencente. E aí eu fico muito preocupado, às vezes, na literatura nordestina. A literatura é brasileira, o Nordeste é só um pedacinho desse Brasil que é tão múltiplo em cores, aromas, sabores e culturas. Nós somos formados nesse tripé cultural afro, indígena, europeu.
ninguém tem sangue puro aqui. Logo, nós somos uma raça, um povo múltiplo. Nós não temos uma identidade, nós temos identidades. Né? Eu não vou partir para o Bauman com o pós-modernismo, né? A identidade pós-moderna, mas eu trato desse sujeito que somos múltiplo e mesclado culturalmente. E aí, quando eu trato a literatura de cordel, eu trato da literatura brasileira, embora muito presente na região Nordeste, sabe? Então a gente precisa entender que nós temos uma identidade, nós somos brasileiros, nós temos identidades por conta da nossa múltipla formação cultural, certo? Eu brinquei hoje que o próprio Santana cantador, ele gostou dos seus shows, né? Que eu sou músico também, toco na noite, né? Já toquei muito em barzinhos, em festas, em bandas, sou guitarrista, tecladista e músico. E assim, ele fala uma coisa que me incomoda, mas tem um pedacinho de verdade. Porém, quem está no universo da pesquisa fica um pouco preocupado quando a gente fala da questão de nação, né? Ele diz, eu falei hoje para a professora, que existe a nação nordestina, que tanto o poeta Braulio fala, né? Da nação nordestina, a nação gaúcha e o restante é povo. Hã? Como assim? Nós somos o povo brasileiro, nós somos uma única nação, com várias interfaces culturais, né? Bem própria do Nordeste, do Sul, do Norte, né? E quando eu venho para o meu doutorado, eu escrevo sobre culinária. E para ele falar sobre culinária, eu preciso saber quem é esse povo, como ele foi constituído, como essa sociedade foi formada. Aí eu volto para o Brasil colonial no século XVI, a formação do Nordeste, para entender o que é o cheiro da terra, o que é a questão do território, o que é a pertença, sabe? Para voltar depois para a cozinha e começar a falar dessa identidade. E aí vou tecendo a minha tese como se fosse um banquete. Tem um prato de entrada, quando eu vou falando do processo da formação desse povo, né? A formação social, da integração dessas culturas, afro, indígena, europeia, e aí depois vai aparecendo o tempero, a textura, o sabor, os aromas, as cores. E eu descobri que o Nordeste é louco, porque assim, cada sub-área nordestina tem um prato diferente, cores diferentes, sabores diferentes, tempero diferente. Então eu não posso achar que a culinária nordestina é uma coisa só. Existem vários Nordestes dentro do Nordeste. E as pessoas não percebem isso. Então a culinária nordestina não é um prato feito, pronto, que diz ser nordestino. Da onde? Do Agreste? Da Zona da Mata? Do Meio Norte? Do Sertão? O que é isso? Pois é, cada sub-área dessa tem uma especificidade fantástica no prato, na produção, na cultura, na fala. Eu achava engraçado o paraibano falando, quando a gente chegava lá no Recife, né? Eu sou pernambucano. E aí quando chega o cearense, nossa, mais engraçado ainda. Como assim? Nós somos nordestinos? Por que a gente fica rindo do outro? Mas não é no sentido de, ele fala errado, diferente. Não, eles falam diferente. Então assim, então não existe Nordeste. Existem vários Nordestes. E essa múltipla cultura da qual nós fazemos parte, e fomos constituídos, é o que eu posso chamar de nação brasileira. Nós somos um povo múltiplo. Então, a literatura nordestina, eu quero dizer, eu prefiro chamar de literatura de cordel, porque o Nordeste está aqui. Quando eu chego na Feira de São Cristóvão, eu me sinto um pedacinho do Nordeste. Mas lá não só tem nordestino. Tem gaúcho lá também, tem paulista, tem carioca, sabe? Todo mundo ali participando de uma cultura múltipla, se deliciando, né, daqueles pratos pimentados, né, tempero muito legal. Mas assim, não é só o nordestino que está ali, embora eu me sinta pertencente, porque lá eu vejo a xilogravura, eu vejo o cordel, eu vejo a arte em barro, né? Então assim, um pedacinho do Nordeste foi plantado ali. Agora tem um novo espaço em Nova Iguaçu, quem não conhece, também é fantástico, agora tem um novo pedacinho do Nordeste em Nova Iguaçu. Temos também aqui em Niterói, uma feira nordestina fantástica, ninguém divulga, né? Então tem uma grande feira nordestina aqui em Niterói, tem uma grande feira nordestina em Caxias, que é a minha dissertação de mestrado, eu falo sobre ela e falo melhor na tese, porque eu vou falar da comida e eu vou buscar a comida na feira de Caxias para falar sobre essa identidade presente, essa identidade diaspórica, né? Ou seja, esse imigrante que sai, mas ele leva o cordel, ele leva a culinária, ele leva práticas que representam a sua identidade, o seu lugar. Então assim, hoje, fiquei feliz com essa memória, né? Porque ser cordelista não é fácil, ter essa memória que ela tem de ficar decorando os versos,
rimados e metrificados, porque sempre existe uma grande, né, disputa entre hoje o presidente da Casa da Academia de Literatura de Cordel, né, o Gonçalo Ferreira da Silva, e o mestre azulão, né, José João dos Santos, que eu conheci particularmente, uma pessoa fantástica, gaiata, sabe, uma criança grande, sábio demais. Só tinha a quarta série do ensino fundamental. Mas você chegava perto desse cara, você sentia uma criança, o cara não berço de sabedoria. Você não precisa falar correto e muito bem para ser admirado, né? Existe uma grande diferença entre inteligência e sabedoria, né? E a sabedoria é muito importante. Muitas pessoas são inteligentes, mas não têm sabedoria nenhuma para conduzir, às vezes, até os nossos alunos. Vocês serão futuros professores, vocês vão transformar vidas através da educação. Então está na hora de a gente começar a repensar qual é o nosso papel enquanto educador. O professor não pode ser um bico, é uma vocação. E hoje a nossa educação vai mal porque muitos professores estão entrando na educação por convite. Educação é vocação, e se você não serve, filho, vai fazer outra coisa. Porque para ser educador, você tem que estar envolvido com a formação humana, sabe? Com a formação do outro. E isso é sério. Tá? Então, eu trago na minha obra, e eu fico muito feliz porque tudo dialoga com o que eu vivo, com o que eu escrevo, e com as minhas madrugadas na produção, que eu adoro as madrugadas para fazer leitura e produção. E eu encontrei aqui mestre azulão, encontrei o cordel, da qual eu escrevi muito aqui na minha obra, enquanto conduziu minha dissertação, e eu não deixei de falar na tese, já tratando de comida. Né? Eu vou tratar de novo o cordel como uma interface também dos meus capítulos, mas tratando agora da culinária, os aromas, os sabores, as cores. E aí, quando eu falei para vocês as sub-áreas nordestinas, é quando eu percebi a riqueza que, mesmo sendo um imigrante nordestino, eu não sabia disso. Eu descobri aqui depois de uma pesquisa de doutorado. Como assim? Você não reconheceu o lugar da qual você se sente pertencente. E aí eu percebi o quanto precisamos aprender até sobre nós mesmos, sobre a nossa formação. Então, tudo que eu escrevo é sobre o Nordeste, é sobre identidade, é sobre cultura, é sobre cultura popular. E nunca coloquei a cultura popular em segundo plano, ela sempre chega ao lado da cultura erudita. Até porque hoje não existe mais centro nem periferia. Tudo é centro, tudo é periferia. A senhora leu um pouquinho mais sobre, né, Stuart Hall, sobre Rumi Baba,